Eu nunca me esqueço, no campo missionário no Peru, fomos visitar uma venezuelana que estava enferma. Fazia muito tempo que não visitávamos ela. E quando chegamos em sua casa, estava grávida. Já tinha 5 meses que estava grávida. Chegamos para visitar aquela senhora venezuelana, uma jovem senhora venezuelana. E quando chegamos, é casada com um peruano. Quando chegamos lá, entramos, nos permitiu entrar em sua casa. Começamos a conversar, falar da vida, como estava, perguntar como estavam as coisas. E fora estava seu esposo peruano, um homem que tinha um cabelo mais ou menos até aqui, um homem que trabalhava no zoológico. Ele tinha um aquário, pastor, onde tinha uma jiboia. Tinha um aquário, uma jiboia. E o pessoal entrava no zoológico e passava ali, pagava 10 soles, e ele pegava a jiboia, colocava no pescoço, tirava uma foto, 10 soles e iam. E eu cheguei, estava conversando com a esposa dele. Ele estava fora fumando. Era um homem ímpio, fumando. E ele me chamou, olha, vem ver aqui a serpente. Eu olhei a serpente de longe. Olhei a serpente, falei, que bacana tudo. Voltei, virei, entrei na casa. Quando eu saio, eu sinto uma coisa gelada no meu pescoço. Tá lá a jiboia no meu pescoço. Irmão, acho que eu nunca fiquei tão frio como fiquei naquele dia. Eu olhava, aquela cobra olhava para mim, eu olhava, ele olhava. Eu, irmão, tira isso daqui que já está me preocupando. E ele chegou, não, pastor, não tenha medo, você não serve a Cristo? Eu falei, eu sirvo a Cristo. Ó o ímpio, ó o ímpio. Eu sirvo a Cristo, irmão. Eu tenho fé, mas pode tirar já. Ele tirou aquela serpente. E depois daquilo nós entramos e orei por ele. Orei por ele, orei pela esposa, orei por sua saúde, orei pela gravidez. Oramos por todos eles. E antes de sair eu falei, irmão, eu quero ver você num culto ainda. Eu quero te ver num culto. Tua esposa já serve a Cristo, mas eu quero ver você um dia em um culto. Um dia eu apareço. E passa o tempo, 7 meses de gestação, aparece na igreja. Essa venezuelana com seu esposo. Apareceu na igreja, foi bem recebido, escutou a palavra, voltou mais cultos. E depois, irmãos, de algumas semanas que ele estava congregando, ele decidiu entregar sua vida a Jesus. Ele decidiu entregar sua vida a Jesus. E ele indo para a igreja, congregando, não faltava, irmãos, um culto de ensino. Eu tinha obreiros, irmãos, ele ia mais para os cultos do que os obreiros da igreja. Ele não pediu culto de ensino. Eu coloquei culto de varões na igreja, ele não faltava um culto de varões. Culto de jovens de sábado, ele ia culto de jovens. Culto de domingo, escola dominical, ele estava no culto de escola dominical. Culto de domingo à noite, ele estava no culto de domingo à noite. Chegou um momento que a esposa chegou em mim e falou assim, pastor, sabe o que? Eu estou orando porque meu esposo tem um cabelo mais grande que o meu. Tá aqui o cabelo. Eu estou orando, eu quero que o Senhor, Deus toque no coração dele para cortar esse cabelo. Eu falei, irmã, é seu esposo, ore. E que Deus faça a obra. Passou um mês. Seu esposo chegou até mim e falou, pastor, próximo mês é o aniversário da minha esposa. Não tenho dinheiro para comprar nada, porém eu estou pensando em fazer uma surpresa. Eu falei, diga, varão. Estou pensando em cortar o cabelo. Estou pensando em cortar o cabelo, pastor, fazer uma surpresa para ela. Eu falei, meu amigo, eu creio que ela vai amar esse presente. Chegou, irmãos, no culto de domingo, parecia que eu estava vendo o Brad Pitt entrando na igreja. Um homem lindo, hermoso, entra na igreja. A esposa feliz, toda a família feliz. E eu olhei para aquilo e eu falei, é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Irmão, não estou falando de qualquer peruano. Eu acho que esse é o peruano mais grande e forte que eu conheço de Porto Maldonado. É um homem de quase 2 metros. Peruano é baixo, o pastor André sabe. Peruano é assim. Esse peruano, irmão, tem 2 metros, forte, trabalha de segurança lá no Peru. É o porteiro da igreja. Tá lá, vai no culto, fica aí, meu amigo. Aqui ninguém, tá lá. Quando eu olho para isso, eu vejo onde Deus nos chama. E Deus nos usa com as nossas qualidades. Deus nos usa com o que nós temos em nossas mãos. Eu não tenho muito para oferecer, irmãos. Eu não tenho muito para oferecer à igreja peruana. Eu tenho em minhas mãos uma Bíblia, o qual eu estudo num dia de culto e falo, Senhor, essa igreja é tua. Esse povo veio faminto para escutar a tua palavra.
Senhor, usa-me em tuas mãos, porque esse povo necessita sair daqui alimentado de tua palavra. E quando termina o culto, nós vemos peruanos se rendidos aos pés de Cristo. Nós vemos famílias se reconciliando com o Senhor. Nós olhamos dizendo: Senhor, não sou eu, é a tua graça que nos visita. Aún não sendo merecedores, tu continua nos amando. E a demonstração do teu amor são essas almas rendidas aos teus pés. Jesus nos chama, ainda que não somos os mais capacitados, não somos os melhores. Talvez, e eu sei que há muitos outros obreiros melhores que nós, mas se Deus nos chamou, quem somos nós para dizer não? Se Deus nos chamou, é porque Ele já colocou as ferramentas em nossas mãos para que nós possamos apresentar o nosso melhor ao Senhor. Nosso melhor ao Senhor. Chegamos na igreja de Candamo, irmãos, em 2021. Chegamos em Peru em 2020. Passamos pelo Petre, 7 meses de estudo. Depois em 2021 houve uma necessidade e fomos para Candamo. Hoje estamos mais de 3 anos e meio trabalhando, pastoreando aquela igreja. Chegamos na igreja de Candamo com a pandemia, acabou com a igreja peruana. Fechamos por meses todas as igrejas no Peru, assim como aqui foi forte também no Brasil. Durante muitos meses, igreja fechada. Uma dificuldade, irmãos, para pregar. Depois de meses, chegamos na igreja. Quando chegamos na igreja, havia duas famílias na igreja de Candamo. Uma família, o filho enfermo de morte. A outra, o esposo havia saído dos caminhos do Senhor. Tínhamos 3 pessoas congregando na igreja. Literalmente 3 pessoas congregando na igreja. E nós chegávamos no culto de domingo. Domingo à noite nós orávamos ao Senhor. Chegava no culto 3 irmãos. Nós glorificávamos a Deus como se tivesse 100. Adorávamos. Estávamos glorificando, adorando. E eu disse para os irmãos: irmãos, estamos na metade de 2021. E eu creio com todo o meu coração que na virada do ano teremos muitas famílias aqui conosco. A igreja não tinha placa de igreja. A igreja faltava janelas na igreja. O púlpito era puro cimento. Não tínhamos quase cadeira, mas a minha fé é, na virada do ano teremos famílias congregando, passando um ano adorando a Deus e agradecendo pelo ano e adorando a Deus pelo ano que virá. Eu falei: igreja, sabe o que faremos? Que nós vamos orar e vamos evangelizar. Não basta somente orar, há que fazer também. Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu. Vamos evangelizar. Evangelizamos aqui, evangelizamos lá. Fomos, alguns nos recebem, outros não. Fazendo culto evangelístico. De repente o esposo que havia se apartado de Deus começa a voltar. O filho que estava enfermo de morte, Jesus cura e traz para os caminhos. A vizinha que sempre escutou na sua casa a pregação, começa a visitar os cultos. No outro bairro, Jesus começa a salvar e traz para a igreja. De repente estamos 7 famílias, na virada do ano, 7 famílias adorando ao Senhor. 7 famílias servindo ao Senhor. E eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, necessito de uma mulher que possa apoiar minha esposa no círculo de oração. Minha esposa está só. Necessitamos de apoio. Vamos orar. Oramos. Deus prepara uma irmã. Hoje estamos aqui, há uma irmã no círculo de oração lá trabalhando com as irmãs. Eu falava: Senhor, necessito de obreiros. Culto de Santa Cena, Senhor, não tem ninguém para apoiar. Necessito de obreiros. Vem o Senhor, salva 3 obreiros. Está lá servindo ao Senhor, lá em Candamo. Senhor, necessitamos de pessoas que nos apoiem no ministério de adoração. Nos vamos ao Peru, nos vamos ao Brasil, e agora? Está lá um casal, uma brasileira casada com um peruano. Hoje é culto de domingo, nesse horário estão adorando ao Senhor lá no Peru, com a sua voz, com o seu instrumento ao Senhor. Pai, necessitamos de um porteiro. Está lá o porteiro servindo ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É servir a Deus com o que nós temos em nossas mãos. Deus, Ele conhece nossas limitações. Deus, Ele sabe até onde eu posso chegar. Deus sabe. E eu contei isso no culto de quinta-feira lá na sede.
que uma das minhas primeiras frustrações não foi com Deus, foi comigo mesmo. Eu cheguei para evangelizar o bairro de Candamo, onde estamos pastoreando. E eu disse em meu coração: Senhor, a igreja de Candamo já estamos com quase 10 famílias. A igreja está bonita, mais de 25 irmãos. Já tem obreiros, já tem ciclo de oração, já tem jovens. Para mim, Candamo já está no seu auge. Senhor, prepara alguma outra igreja para nos enviar, porque creio que já é hora de novos ares. Saio para evangelizar. Chego na rua principal, está uma senhora com um chapéu, um sombreiro, um chapéu, com a cabeça baixa, com um carrinho vendendo laranja. Eu cheguei na senhora com um folheto. Falei: senhora, Deus te bendiga, aqui está um folheto da palavra de Deus para ti e tua família. Cristo te ama. Essas foram minhas palavras. Aquela senhora pegou o folheto, olhou o folheto, levantou aquele rosto cansado, de quem é uma senhora uma senhora da serra peruana, que veio lá da serra, da Cordilheira dos Andes. E a senhora olha para mim e começa a falar comigo, mas começa a falar comigo em dialecto quechua. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de escutar quechua. Não há nada parecido com o dialeto quechua. Nada. Não tem gramática, nada. É difícil entender. E aquela senhora, ela olhava para mim e ela fazia gestos. Ela parece que estava se derramando, falando com todo o seu coração. E quando eu escutava aquilo sem entender nada, quando ela terminou de falar tudo, eu falei: que Deus te bendiga. Que Deus te bendiga. E me fui à minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, me perdoa, porque hoje eu entendi que Candamo está longe de estar no auge. Candamo está longe de estar no auge como igreja perfeita. Ainda há almas ao lado da igreja que necessitam serem alcançadas. Senhor, eu não tenho recursos. Quando eu falo recursos, não estou falando financeiro. Não tenho recursos de gramáticas, de idioma, para chegar nessa senhora. Mas eu sei que tu podes levantar pessoas que podem chegar nessa senhora. Foi quando Deus enviou um obreiro para Candamo. Um obreiro que estava na sede. Ele vivia mais perto de Candamo e foi a congregar conosco. Foi o obreiro que nós, depois de anos, Candamo enviou um obreiro para o Petre, formação de obreiros, que eu passei por lá. Enviamos esse irmão chamado Franklin. Franklin é um senhor de 50 anos, um senhor muito ativo. Ele estudou por 5 meses. Mês passado nós fizemos a clausura e formação dele. Ele voltou para a igreja e está hoje lá. É quem está dirigindo o culto hoje. E nisso, irmãos, Franklin é um irmão que nasceu na Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes. Uma senhora nos chamou na igreja e falou, uma irmã nos ligou e falou: pastor, uma vizinha necessita de oração. Vamos orar. Cheguei na casa da irmã, falei: irmã, como está? Deus te bendiga. Nos ha chamado, o que necessita? Como estás? Que passas? E aquela senhora olhou para mim e falou: quechua. E eu dizia: Senhor, não entendo nada que essa senhora está falando. Aí quando eu falei: Franklin, necessito de ti. Chegou o irmão Franklin lá, obreiro, formado. Abre: Franklin, eu não entendo nada do que essa senhora está falando, porém Deus vai te usar aqui hoje. Senhora, que necessita? E falava, pastor, ela disse que está com uma dor nas costas. Ó, obreiro, está com uma dor nas costas. Que mais? Disse que ontem caiu, foi andar, caiu, o joelho também dói. E que mais? Pastor, disse que está com um problema com os netos e pediu para que você orar. Eu falei: pois estenda as mãos, vamos orar por essa senhora agora. Eu falei: eu vou orar em espanhol, mas eu quero que ela escute em quechua também. Eu orava, o obreiro traduzia para ela. Eu orava, o obreiro traduzia. No final estava aquela senhora chorando, quebrantada ali nos pés de Cristo. Onde eu não posso, Deus levanta pessoas que podem. Deus nos usa com nossos recursos e qualidades que Ele nos chamou. Deus me chamou sabendo que eu não falo quechua. Deus me chamou sabendo que eu não falo Aimara, mas Deus me chamou para que eu pudesse pregar, Jesus pudesse salvar obreiros peruanos e esses obreiros pudessem falar quechua. Deus nos usa com nossos recursos, qualidades que nós temos. Essa é a obra de Deus.